hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante para a saúde: alergia a peixes e a frutos do mar. De modo geral, você também sabe que elas têm uma base em comum, uma razão para se desenvolverem, meio que uma causa. Então a gente pensa, são os peixes, são os frutos do mar, são os ovos, que foi assunto da live da semana passada. E na verdade, esses são, sim, alguns alimentos, alergênicos. Mas, como eu sempre digo, uma biologia saudável, um corpo que realmente tenha saúde em toda a sua completude, não tem como desenvolver alergia a nenhum alimento, desde que esse alimento seja natural, fresco e orgânico. Porque se o alimento foi cultivado com pesticidas diversos, ele ainda pode causar alergia, inclusive em pessoas saudáveis. Falando da alergia a peixes e frutos do mar, por quê? Porque essas são alergias muito comuns e oferecem, inclusive, risco de fatalidade. Porque muitas alergias alimentares ocorrem pelo excesso de consumo. Às vezes a pessoa consumiu por muito tempo ou demasiadamente. E aí o corpo daquela pessoa reage. A gente já sabe que as alergias são reações do sistema imune. No caso das alergias a peixe e frutos do mar, esse sistema imune reage a determinadas proteínas presentes naqueles animais. E por que essa alergia é muito, muito perigosa? Porque ela pode ser fatal e muitas vezes pega a pessoa de surpresa, a pessoa não está preparada, não sabe direito o que fazer. Como eu disse, é comum acontecer pelo excesso do consumo ou pelo excesso de inflamação na biologia da pessoa, ou pelas duas coisas em comum, pelas duas coisas juntas. E como eu prometi e estou cumprindo, a cada semana me aprofundar o máximo possível que o tempo permite e do conhecimento que eu tenho, mas o suficiente para ajudar você a administrar, a gerenciar a alergia com muito mais segurança e, claro, já uma prévia, um apanhado de conhecimentos e ferramentas para você começar a combatê-la. A cada live eu já te trago isso, você sabe, você não tem a menor dúvida de que isso está acontecendo. Então, nós abordamos geralmente as principais causas, a prevenção, o que fazer para se prevenir, o que fazer, como que eu vou me prevenir de ter alergia a peixes e frutos do mar? Não muda muito o que eu tenho dito neste caso da prevenção. E não é não consumir esses alimentos. Não, se você gosta, está tudo bem. Se você tem o hábito de comer animais, está tudo bem. Eu parei, mas não é sobre isso não. É claro, isso para prevenção. Porque se você já desenvolveu um dos primeiros tratamentos, especialmente pela medicina tradicional, mas por qualquer outra neste caso, como é uma alergia bastante perigosa, é a suspensão do consumo daquele produto, até que algo possa ser mudado. E aí, se algo possa ser mudado, o que pode ser mudado ou como mudar esse algo, eu vou te trazer. Então, é importante saber que o sistema imune tem uma reação alérgica a determinadas proteínas, mas é importante saber também que é possível recuperar a tua biologia, que é possível você criar no teu corpo a condição ideal para a saúde chegar, crescer e permanecer. Esta semana eu contei aqui na segunda-feira. Eu costumo correr a cada vez que vou para a rua correr, normalmente 13 quilômetros, porque eu tenho uma meta de 28. Então 2 vezes eu corro 13 e este ano, quando possível, em algum momento do final de semana, eu corro 2, que é a minha forma de tentar melhorar a minha velocidade esse ano.
E se não dá para correr aqueles 2 da velocidade? Tá tudo bem, eu já cumpri a minha meta de 26, pelo menos. A ideia é 28 ou 30, mas 26 já me deixa um pouquinho, não me deixa insatisfeita. Contudo, na segunda-feira, eu cheguei bem tarde, já era 15 para as 8, 12 para as 8, para as 8 da noite, por aí. E aí eu falei, não vai dar para correr tanto, porque eu levo mais de 1 hora para correr 13 quilômetros. E o máximo de tempo que eu podia ficar na rua era 1 hora. Por quê, Maria Nilde? Tem hora para voltar da rua? Neste caso tem, porque eu ainda tinha que fazer uma série de atividades, como tomar banho, preparar alguma coisa para jantar ou para um lanche, arrumar uma série de coisas para sair cedo no dia seguinte para o trabalho, em Jundiaí, que é uma cidade, nem é a mesma cidade em que eu moro. Então isso cria a necessidade de que eu acorde cedo. Cedo que eu digo, não tão cedo quanto já acordei, mas tipo 15 para as 5, 20 minutos, faltando para as 5 da manhã, entre 20 e 15 minutos eu já tenho que estar de pé. Então, por isso, das 20 até as 21 horas eu conseguia correr, porque aí, mais ou menos 1h30, no máximo 2, eu conseguiria resolver tudo aquilo que eu precisava para poder dormir e acordar, então, 4h40 da manhã. Por isso, eu corri apenas 8 quilômetros. 8 e alguma coisa a mais, 8,55, mas eu não consegui, passei longe de correr os 13. E o que acontece? Isso é ruim? Não. Ruim teria sido não sair para correr, nem fazer nenhum outro treino. Isso é ruim. Se eu não tivesse feito nenhum treino, seria ruim. Mas naquele momento onde cabia na minha rotina, eram no máximo os 8 quilômetros, então foi o que eu fiz. É disso que se trata. É assim que a gente cuida da nossa saúde, é assim que a gente promove a nossa saúde. Já repeti que quais são as causas de alergia? É uma reação do sistema imune. No caso dos peixes e frutos do mar, esta reação é por algum tipo de proteína presente nesses alimentos. Mas existe uma diferença entre peixe e fruto do mar. Inclusive, é importante entender que às vezes a pessoa tem reação alérgica a peixes e não tem a frutos do mar, como mariscos, camarões e outros. Ou o contrário, ela pode ter alergia a camarão, a marisco ou a outros frutos do mar e não ter alergia a peixe. Mas Maria Nilde, ela não vai ter alergia a peixe de água doce? Não, ela não vai ter alergia a peixe nenhum. Mas pode acontecer da pessoa ter sim alergia aos dois. Não é tão comum. Inclusive, embora seja uma alergia bastante comum, me parece, na pesquisa que eu fiz e da própria experiência de vida, que é mais comum ter alergias a frutos do mar. O camarão é um dos grandes, eu diria que um dos grandes campeões das alergias. Ele está à frente da maioria dos outros crustáceos ou frutos do mar. Uma das coisas que a pessoa que tem alergia a peixe ou a fruto do mar precisa ficar atenta é sobre esta coisa da reatividade cruzada, porque isso é muito comum de acontecer, é muito fácil de acontecer, porque além de do sistema imune da pessoa poder associar outras proteínas a essa por alguma semelhança que ele identifica, quando eu falo de reatividade cruzada, eu estou falando de utilização dos mesmos utensílios, por exemplo, é uma possibilidade, existem várias, mas eu também estou falando de uma confusão que o sistema imune, eu chamei de confusão, o sistema imune confunde uma outra proteína, entende como semelhante àquela do peixe ou do fruto do mar, por exemplo. Isso ocorre por quê, Maria Nilde? Adivinha, é aquilo que eu falo. Uma biologia saudável, as células são saudáveis. E as nossas células, porque nós somos uma comunidade com trilhões de células vivendo aqui dentro, elas têm função e têm memória. Então, para que o sistema imune confunda uma proteína, não consiga identificar, pense, nossa, é aquela, mas não era aquela, é preciso que essas células responsáveis por esse trabalho, por assim dizer, tenham perdido
parte da sua memória, pelo menos. E estejam confundindo as suas funções. Porque as nossas células não deveriam fazer isso. Imagine que eu tivesse alergia a peixes ou a frutos do mar. É verdade que eu não como mais animais, nós vamos fazer de conta aqui. Então eu não posso consumir aquele alimento. Ok, eu sei. Mas digamos que eu vá a um restaurante e peça um prato que não tenha peixe nem frutos do mar. Mas aquele cozinheiro ou aquela cozinheira utilizaram os mesmos utensílios que cozinharam peixe. Sei lá, eu estou no jantar e cozinharam peixe pela manhã. A Maria Nilde, eles não lavaram os utensílios? Lavaram. Mas mesmo lavando, quando a reação alérgica é muito forte, quando a alergia é muito alto, grau altíssimo, ainda que seja o uso do utensílio que foi usado ontem ou antes de ontem, ou semana passada e até foi muito bem lavado, ainda pode passar resquício para o alimento que eu vou me alimentar, com o qual eu vou me alimentar, e eu posso ter uma reação alérgica. Então, isto é sobre um sistema imune também extremamente sensível. E para que isso aconteça, é claro que existem inúmeras doenças naquele corpo, naquela biologia, incluindo inflamação altíssima. E estas células perderam função e memória. Os sintomas mais comuns na alergia a peixes e frutos do mar são urticária, coceira para valer, irritação da pele, inchaço nos lábios, na garganta e dificuldade para respirar. É esse inchaço na garganta e a dificuldade para respirar causada por que pode levar uma pessoa à fatalidade no caso da alergia a peixes e frutos do mar. Um outro sintoma gravíssimo da alergia a peixes e frutos do mar é a anafilaxia, que percebendo essa ocorrência em alguém próximo de você, se você estiver no ambiente e perceber que isso está ocorrendo, o que eu faço, Maria Nilde? Hospital, imediatamente. Esta pessoa tem que ser socorrida imediatamente para um pronto-socorro, para um hospital, onde haja uma equipe médica de plantão, não importa que momento seja, para socorrê-la, porque há risco de fatalidade nesse tipo de alergia. O hospital vai injetar nesta pessoa a epinefrina, que é o que consegue neutralizar essa reação imune, essa reação alérgica do sistema imune. Eu não posso deixar de ressaltar que, lamentavelmente, na medicina tradicional, a alergia a peixes e frutos do mar não tem cura. Por quê? A medicina tradicional trata com epinefrina. Isso é ruim? Não, é de extrema importância. Que bom que trata. Da medicina tradicional é simplesmente suspender o consumo daquele produto. Já nós que trabalhamos com medicina integrativa, acreditamos que tratando a causa raiz, e neste caso a causa raiz é uma biologia extremamente inflamada, quando tratada, quando essa inflamação for tratada, quando essa biologia for tratada, não vai haver mais alergia nenhuma no corpo desta pessoa. Na medicina integrativa, o olhar é para a pessoa integralmente inteira. Observa, se analisa, pesquisa, acompanha todas as áreas. É por isso que dos profissionais que lidam com medicina integrativa, com saúde integrativa, seja na nutrição, seja na medicina, seja em qualquer área da saúde que for, é possível sim superar uma alergia a peixes e frutos do mar. É claro que é. Por quê? Porque eles vão observar todos os seus hábitos, todo o seu histórico, todas as suas preferências, a sua individualidade biológica, vão investigar. Sabem que corpo inflamado, biologia inflamada, a condição é ideal e tende a desenvolver diversas doenças, inclusive alergias, e irão te ajudar a tratar,
que é o que nós fazemos na Ânima Mentoria. Eu vou encerrando por aqui, não sem antes agradecer imensamente a você por estar comigo hoje. Saúde e cuide-se!